E aí, alunos, professor Torresan na área, resolução de mais uma questão da prova da SPSEC para vocês, prova aí de 2023, com ingresso em 24, certo? Questão polêmica, fazia tempo que não caía algo desse tipo sobre geometria espacial, vamos logo para ela aqui, que é a questão de tronco de pirâmide. O tronco de pirâmide em si já é uma questão, já é um assunto delicado, né? Agora, com a esfera dentro ainda, piorou. Agora, uma questão aí que assustou bastante a galera, porém trazendo a forma de resolver essa questão, até que ela não é das piores, né? Digamos assim, existem casos de inscrição e circunscrição que são mais complicados. Agora, definitivamente, né, é o tipo de questão que para a prova da PrEP nós não estamos habituados a ver esse tipo de questão. Então isso assustou de fato os concurseiros. Confesso também que eu fiquei surpreso com esse tipo de questão. Mas uma questão aí que a saída dela, a resolução dela, vai se utilizar de alguns conceitos da geometria plana, inclusive, para poder finalizar essa questão. Mas vamos lá, sem mais delongas. Ele diz então que uma esfera está inscrita em um tronco de pirâmide quadrangular regular, certo? Quadrangular, então as bases são quadradas, regular, todas as faces laterais são iguais, cujas arestas das bases medem 4 e medem 5, respectivamente. A área total do tronco de pirâmide, então, é igual a quanto? Bom, quando ele fala área total, ele está querendo saber a área de todas as suas faces. Nós temos duas bases quadrangulares, então nós temos dois quadrados. Um quadrado de lado 4, cuja a área da base menor, então, vai ser 4 ao quadrado, o que nos dá 16 centímetros quadrados. Já a base maior, que vai ser 5 ao quadrado, vai nos dar 25 centímetros quadrados. Nos resta, então, agora a face lateral. E lembrando que as faces laterais, né, uma face lateral num tronco de pirâmide são trapézios. Trapézio isósceles, nesse caso. Isósceles porque nós estamos falando de uma pirâmide quadrangular que é regular. Então, as arestas laterais são todas de mesma medida. E sendo as arestas laterais todas de mesma medida, então você tem trapézios isósceles. Trapézios porque as bases são paralelas. Então, por isso que você tem um par de lados paralelos, o que caracteriza o trapézio. Mas a questão é, e a esfera? Porque a esfera a gente não sabe o raio dela, por exemplo. E para resolver ela, a gente não precisa do raio dela. O que você precisa para resolver esse tipo de questão é entender aonde é que estão os pontos de tangência dessa esfera. E aí sim, né, o que eu costumo enfatizar sempre quando a gente estuda e quando eu falo em sala de aula com os alunos sobre inscrição e circunscrição, você tem que buscar os pontos de tangência. É onde vai estar a saída da sua questão, certo? Aonde é que eles se tangenciam, porque é nos pontos de tangência que você vai ter propriedades que vão estar relacionando a figura de dentro com a figura de fora. Ok? E no caso da esfera inscrita no tronco, ela não tangencia as arestas, ela tangencia as faces, ok? Ela tangencia as faces. Os quadrados nas bases, né, esses de lado 4 e 5, faz sentido que a esfera tangencia nos pontos médios ali, né? Bem no centro dos quadrados. Agora, nas faces laterais, ela vai tangenciar em algum ponto ali, que vai ser também mais ou menos ali no meio da figura, pensando em relação aos lados transversos, né, desses trapézios isósceles, certo? E aí, o que eu vou trazer aqui para os senhores é uma imagem frontal. Imagina você pegando e olhando esse tronco de frente, certo? Uma imagem frontal planificada. Nós vamos ter essa figura aqui, certo? Onde a base maior aqui, ó, que é o quadrado, a base menor, perdão, que é um quadrado de lado 4, ok? A base maior aqui embaixo, que é o quadrado de lado 5, e os lados transversos inclinados, certo? Que eu chamei aqui de AD e de BC, sendo aqui o ponto O o centro dessa esfera, ok? Vira um problema então de geometria plana. Esse segmento BC, ele é não só o BC, como também o AD e também todos os outros onde a esfera for tangenciar e criar esses segmentos em qualquer vista frontal, é a altura da face lateral. A altura da face lateral. Lateral. Certo? Vai ser a altura da face lateral. Porque, como eu disse, ele não tangencia nas arestas. Certo? Não tangencia, não encosta nessas arestas. Certo? Vai ser um segmento que é perpendicular.
tá? Ele, na face lateral, né, nós temos o tronco da pirâmide, que você tem aqui assim, ela abre para cá, abre para lá, abre aqui assim, pá, pá, né? Você tá aqui, ó, é esse segmento aqui, ó, que eu tô falando, certo? Esse segmento aqui assim, você tá aqui atrás, então nós estamos assim com esse trapézio aqui, ó. É esse trapézio aqui que eu tô falando, porque a esfera vai estar tangenciando aqui, vai estar tangenciando aqui, vai estar tangenciando aqui, e lá do outro lado vai estar tangenciando aqui. É onde essa esfera tangencia dentro, certo? Dentro do tronco, ok? Então, esses seriam os pontos de tangência. E aí, para resolver esse tipo de problema, eu vou trazer dois resultados aqui, que na verdade, um leva ao outro, ok? Um leva ao outro. Se eu pegar esse ponto de tangência aqui e esse ponto de tangência aqui e pensar em relação ao centro, aqui é o raio e aqui é o raio, ok? Aqui é o R e aqui é o R também. Aqui nós temos dois triângulos retângulos. Aqui você tem um triângulo retângulo, aqui você tem outro triângulo retângulo. E esses triângulos retângulos, veja bem, eles têm um cateto em comum, que é o cateto R, aqui é o outro cateto R, e eles têm a hipotenusa em comum, certo? Por congruência de triângulos, o caso HC de congruência, você garante que esses dois triângulos são perfeitamente iguais. E se eles são iguais, esse segmento aqui é igual a este segmento aqui, certo? Eles sendo iguais, então, lembrando que este ponto aqui é o ponto médio, então você vai ter 2 para cá e 2 para cá, ok? Esse aí é aquele resultado também, onde você fala que de uma circunferência, um ponto fora dela, se eu tenho segmentos tangentes aqui a ela, certo? Se eu tenho segmentos tangentes a ela, esse segmento é igual a esse segmento aqui, através da circunferência, dado um ponto aqui, aqui um ponto A, aqui um ponto B, né? PA igual a PB. Isso aqui é um outro resultado que também vem por causa da congruência. Indo um pouquinho mais além ainda, não sei qual é o seu conhecimento de geometria plana, nós temos o teorema do quadrilátero circunscritível. Um quadrilátero ele só é circunscritível a um círculo se a soma dos seus lados opostos é constante. Ou seja, a soma de lados opostos dá sempre a mesma coisa, certo? Se eu somar, então, 5 com 4, tem que dar a mesma coisa que eu somar o AD com o BC. E aí mata a questão rapidamente, ok? Ou se nós fizermos novamente o que a gente acabou de fazer. Puxa aqui o raio, certo? Aqui é R, e aqui também é R. E em relação ao ponto C, se a gente traçar o segmento aqui assim, esse cara aqui vai ser igual a este cara aqui. E como esse ponto aqui também é ponto médio, então você tem aqui 5 sobre 2, aqui 5 sobre 2. Logo, o segmento BC, ele é 2 mais 5 sobre 2. Logo, a medida de BC é 9 sobre 2, certo? 9 meios. Daria para fazer, então, por congruência, que é o que garante esse caso aqui do problema de tangência. Ou, como eu disse, lembrando do teorema do quadrilátero, que é circunscritível. Então, se eu tenho um círculo aqui, um quadrilátero circunscreve um círculo, né? Se eu tenho aqui, ó, x, y, w, z, se x mais y é igual a w mais z. E aí, isso daqui mata a questão muito rápido, porque 4 mais 5, que são as bases, né, opostas, dá 9. E como o trapézio é isósceles, então você tem dois lados iguais. É 9 dividido por 2, né? Então você tem 9,5 para um lado, 9,5 para outro. E como isso é a altura da face lateral, mata a questão. Mata a questão porque, então, na face lateral nós temos trapézios isósceles, onde a base maior mede 5, a base menor mede 4 e a altura mede 9 sobre 2. É só fazer agora a área do trapézio. Certo? Agora a questão fica bem tranquila, né? Depois de todos esses procedimentos. Bom, então, a área do trapézio que vai ser dada aqui é trapézio, tá? Não é área total. Então vai ser 5 mais 4, base maior mais base menor, vezes a altura, 9 sobre 2. Tudo isso dividido por 2, ok? Do onde nós vamos ter, então, 5 mais 4 dá 9. 9 vezes 9 dá 81. E aí esse 2 multiplicado por meio, conserva a primeira e inverte a segunda, né? Vai ser 81 dividido por
4. Isso a área de cada trapézio. Lembrando, a pirâmide é quadrangular. Se a pirâmide é quadrangular, a área lateral dela vai ser 4 vezes 81 sobre 4. Simplifica, dá 81. 4 vezes, porque novamente, né? A pirâmide é quadrangular regular, todas as faces laterais são iguais, por isso nós multiplicamos por 4 esse valor. Então 81 é a área lateral. Resposta da questão, basta fazer 16 mais 25 mais 81 para dar a área total. 6 mais 5 dá 11, mais 1, 12, vai 1. 1 mais 1, 2, 3, 4, com 8, 122. Quase que eu faço uma conta errada aqui. É que sou meio ruim de conta, né, pessoal? 122 vai ser a área total dessa pirâmide. Fechou? Presente aqui na letra C da sua questão. Agora, definitivamente, né? O que eu ouvi de relatos de alunos que pularam essa questão e dentro da sua estratégia de como você estava se preparando para essa prova, dependendo do que você estava se preparando, até ok pular essa questão, porque como eu disse, uma questão que nós não estávamos acostumados a ver na prova da PrEP. É uma belíssima questão, uma questão até difícil, digamos assim, certo? Pelas todas as relações que ela tem, tá? Mas você vê que os resultados que ela utiliza não são resultados tão desconhecidos assim, digamos. Beleza? Espero que vocês tenham acompanhado, que vocês tenham entendido. A gente se vê numa próxima resolução.